Está no ar o Tudo Bem, um espaço para pensar em saúde, fazer o bem-estar ser parte da rotina. Vamos conversar? Tudo bem. Informação para você viver muito melhor. Helena Souza. Renata Fabrício. Oi, tudo bem com você? Como é que foi a semana por aí? 2024 começou, né? Deu pra sentir, deu pra entrar nesse espírito de renovação? Espero que tenha sido tudo em paz aí na sua família. Milena, tudo bem com você? Tudo bem, tudo ótimo. Vai ficar ainda melhor começando mais um Tudo Bem, o primeiro do ano, né? Primeiro? É muito simbólico. Primeiro de Renata. muitos. O primeiro de muitos, exatamente. E claro, para falar sempre dos melhores temas, deixar você muito atualizado do que está acontecendo na saúde e, sem dúvida alguma, direcionar também, né? É o espaço para falar sobre saúde e bem-estar integral, né? Ano passado foram 13 programas. Mais de 22 especialistas passaram pelas nossas bancadas. Muita gente. Além de todos aqueles especialistas que participaram enviando seus materiais, suas contribuições. Espaço muito importante, né? Para essa troca de ideias, para ajudar o pessoal que está escutando a gente em casa. Sem dúvida alguma, né? E fora esses 22 profissionais, os melhores possíveis que passaram pela bancada, a gente também recebeu outros profissionais que contribuíram com materiais, enfim. O Tudo Bem tem feito história, né? Tem deixado uma marca muito bacana em Campina Grande, na região. Já quero agradecer demais os feedbacks que nós recebemos nas redes sociais, né, Renata? @PGM Tudo Bem, esse é o nosso perfil no Instagram. E é um prazer encontrar você por lá, por aqui também, interagindo conosco, mandando suas perguntas. Esse ano promete, Renata Fabrício. Lembrando que o Tudo Bem é um oferecimento de Dr. Luiz Severo, neurocirurgião especialista no tratamento avançado da dor crônica. Também de Napoleão Bezerra, psiquiatra. Cuide da sua saúde mental com quem é autoridade na área. Abraão Diniz, médico do esporte, especialista no tratamento para emagrecimento, performance esportiva e melhora da qualidade de vida para mulheres na fase da menopausa. Lembrando que esse é um programa gravado, excepcionalmente, nosso primeiro programa do ano, né? Mas a gente também precisa descansar, é isso. Programa gravado com a parceria do nosso querido, parceria de áudio e vídeo, né? De R Plus Videomaker. E a gente já convida você também para interagir com a gente nas redes sociais. Não tem a interação ao vivo de sempre, mas a gente tá lá, ó, @PGM Tudo Bem, e também através do nosso WhatsApp, 999 14 2199. Manda seu áudio, sua mensagem, enfim, vamos conversar. Exatamente. Olha, eu quero já apresentar esses maravilhosos convidados que estão conosco. Um deles já é conhecidíssimo de vocês, nosso parceiro Tudo Bem, nosso consultor, Dr. Luiz Severo, neurocirurgião. E também temos aqui conosco a Érica Santana, ela que é psicóloga e está literalmente chegando aqui de primeira, né? A primeira vez conosco aqui, vai falar sobre um tema muito importante. Antes de mais nada, quero saudá-los, Dr. Luiz. Muito bom dia para você e, claro, um feliz ano novo, né? Bom dia, feliz ano novo a todos. E essa temática é tão importante, né? A gente está falando de uma temática, ainda mais abrindo esse mês, o mês branco, o mês da saúde mental, e trazer a temática do burnout é fundamental, porque burnout ele acomete a nossa população dentro do trabalho. Que tipos de profissionais, como esses sintomas se apresentam e como tratar, hoje vai ser nosso objetivo. A gente vai conversar muito aqui, por isso a gente tem também Érica Santana, psicóloga. Até falar de saúde mental é assim, né? A gente começa e já vai com muita emoção, com muita vontade, enfim. Psicóloga, terapeuta cognitivo comportamental, especialista em prevenção e pós-venção do suicídio e, claro, informação contínua. Tudo bem com você? Tudo bem, gente? Muito bom dia a todos os ouvintes aqui do PGM. Obrigada, Renata, Milena, pelo convite. É um prazer, né, estar aqui com vocês para falar sobre saúde mental, sobre o Janeiro Branco e sobre prevenção também aí do estresse crônico e da síndrome de burnout. Eu tenho a impressão que quando a gente começa a falar de saúde mental, os assuntos não se esgotam, né? E tá tudo muito interligado, obviamente. Cérebro, cabeça, saúde mental, as emoções. Eu queria começar perguntando de forma bem conceitual sobre a própria campanha. A gente já falou aqui Janeiro Branco, burnout, tá tudo muito interligado. Mas do que trata mesmo a campanha e quão simbólico é esse início de ciclo, reinício de ciclo? Sempre que se começa um ano, aí já se adentra pensando na saúde mental, as metas que a gente tem que cumprir. Quão simbólico é isso, Érica? Começar um ano e falar de saúde mental. Tá tudo ligado?
Tudo ligado sim, Lena. Essa campanha, esse ano, né, tem um marco histórico, né? Estamos aí completando aí a marca de 10 anos da campanha Janeiro Branco. Então, ela foi criada em 2014 e esse ano tem esse marco aí. No ano passado, ela tornou-se lei federal devido à sua importância, tá? Então, é uma campanha que foi criada justamente para que nós possamos conscientizar toda a população sobre o cuidado, sobre a promoção de saúde mental e sobre a prevenção de adoecimento. Então, essa campanha está voltada não só para a gente, no nosso autocuidado, mas também no ambiente em que nós estamos inseridos. Então, a promoção da campanha ela vai acontecer no nosso ambiente de trabalho, nas empresas, nas instituições, nas escolas, nas comunidades religiosas, dado aí a essa importância, né? E por que janeiro? Porque janeiro foi escolhido justamente por essa ideia de recomeço, de estar aí com essa página em branco e também para que essas práticas de cuidado emocional sejam disseminadas para o ano todo. É isso, eu gosto sempre de conceituar fazer a diferenciação, desenhar mesmo para as pessoas que estão escutando a gente, né? A anatomia das coisas. Muita gente confunde cérebro com mente. Vamos diferenciar para o pessoal o que é o cérebro? Como é que funciona, doutor Luiz? Quando a gente tenta entender as doenças psiquiátricas, já que a gente está falando as doenças mentais e doenças psíquicas, antigamente se entendia como sendo algo extremamente separado. Doenças neurológicas e neurocirúrgicas, de doenças mentais e psíquicas. Mas hoje a gente entende que existe sim uma correlação anatômica e uma correlação química. A depressão, a ansiedade, o burnout, que são doenças psíquicas, elas têm a sua representatividade cerebral, ela tem a sua representatividade sobre o sistema límbico, o sistema das emoções. Então, hoje, tentar separar, a gente entra em erro. A ideia é entender que eles estão conectados. E é por isso que no meu consultório neurocirurgia vai chegar, pro neurologista vai chegar, pro psicólogo vai chegar, pro psiquiatra vai chegar. Porque a doença do burnout, a síndrome do burnout, ela é entendida como uma grande exaustão e um estresse crônico associado ao trabalho. É uma coisa muito importante de entender, porque isso não é de hoje. Desde 1974, ou foi a primeira vez descrita nos Estados Unidos, só em 2019 que a OMS colocou, tem agora CID, então a pessoa quando tem essa doença recebe um CID, ou seja, na classificação internacional de doenças existe um código, e então, só em 2020 foi que ela foi colocada como uma doença ocupacional. Baseado nisso foi que a gente, então, o nosso trabalho, ele também é adoecedor. Agora, e por que eu só tô apaixonado pelo meu trabalho e eu posso desenvolver o burnout? Aí por trás disso tudo é que começa a entender. Porque existe um conjunto de componentes genéticos, componentes ambientais, componentes de hábitos e, claro, uma predisposição própria do paciente. A gente está falando aqui de pacientes do componente psíquico que tem ansiedade, que tem busca de perfeição, que tem busca de desenvolvimento, mas uma busca incessante. É um paciente que é obeso, é um paciente que não dorme bem e gera uma cascata de sintomas que a gente precisa ficar atento. É importantíssimo isso, né, Renata? E a gente vai voltar a falar do burnout, claro, que é um dos nossos focos aqui da discussão de hoje, mas eu gosto muito quando o senhor fala aqui que só em 2019 é que o burnout teve, digamos, uma especulação mesmo na saúde, os médicos, os profissionais de saúde, os psicólogos começaram a se voltar mais para o problema. E isso é muito comum quando a gente trata de saúde mental, né? Há sempre um certo atraso. As pessoas, é como se elas não processassem que também precisam cuidar da mente, assim como precisam cuidar do corpo, né? No consultório, você sente isso também, Érica? Sim, né? É uma urgência, né, das pessoas precisando cuidar da mente. E a pandemia nos trouxe muito isso, da questão do estresse. Porque o estresse, ele é uma resposta natural e é uma resposta que nós precisamos, né, nos livra de muitas situações. Ela é uma resposta adaptativa, mas o que a gente tem visto é que as pessoas não conseguem sair desse ciclo de estresse. E aí que vem o estresse crônico, né, esse excesso de produção de cortisol. Então a gente precisa, né, as intervenções aí na prevenção do burnout, elas estão muito ligadas a isso, a uma psicoeducação muito forte para que as pessoas possam voltar a se cuidar,
possam voltar a se permitir a fazer pausas, e isso está um cuidado integral, né? É um cuidado da mente, é um cuidado do corpo, é a prática de exercício físico, são as pausas, é o silêncio, é a meditação. Então, tudo isso está integrado aí na prevenção da síndrome de burnout. E a gente tem dificuldade, né, de fazer pausa. Mas a pausa é importante. É importante pro cérebro, né, doutor Luiz? Sim. Eu sei que o senhor corre muito, gosta muito de parar, gosta de trabalhar um pouquinho, mas é importante. Mas é. Com certeza. Quando a gente fala em day off, ou mesmo stops, pausas ao longo do nosso processo de trabalho, é fundamental porque quando a gente está querendo ter maior performance cognitiva, eu quero entregar mais. Meu ano virou, eu vou entregar mais do que eu entregava anteriormente. Para que a gente faça isso de maneira saudável, antes disso eu tenho que criar um terreno adequado. Eu tenho que ter uma boa alimentação, uma boa noite de sono, eu tenho que ter bons relacionamentos, eu tenho que ter diminuição do estresse. Uma vez desenhando isso, eu tenho que, desenhar hábitos que tragam para mim melhor performance. Eu trabalho com uma agenda, eu trabalho com anotação e com planner, então eu crio estratégias. E uma vez fazendo isso, de que maneira eu posso evitar que essa minha rotina, que o cérebro adora rotina, essa rotina seja saudável? Porque criar rotina por rotina, checks, em algum momento é bom, mas em algum momento vai ser também danoso. Então, quando a gente começa a equilibrar a rotina e o que eu quero realmente, você começa a definir quais são as prioridades. E prioridades também entram no trabalho. Aí, quando o paciente, o profissional, ele começa a, eu quero alcançar aquela minha promoção. E eu fico fazendo hora extra, eu fico me dando o gás, mas eu não recebo o retorno, eu não recebo a estrelinha que a gente quer receber na testa, eu não recebo a gratificação esperada. E aí começa a frustração. Aí a gente sabe lidar com frustração? Não. Aí vem tensão, dor cervical, dor na nuca, dor de cabeça. Aí vem dor de cabeça, cefaleia. Aí vem mal-estar, sono ruim. Vem baixa de performance sexual, irritabilidade. Aí vem mudanças de humor. Aí a pessoa quer o quê? Medicação para mudar o que ela tá sentindo. Mas o que ela tá sentindo tá sendo a forma como ela tá reagindo a isso. Você vai mudar o seu chefe? Muitas vezes não. Você vai mudar o seu parceiro, a sua companheira de trabalho? Muitas vezes não. Mas você pode mudar o que você reage com relação a isso. Então por isso que quando a gente tá falando de ter o day off, ter os pontos de parada e pausa, são pra gente observar o que a gente está fazendo, o que a gente quer. Porque senão a gente entra nesse modus operandi que se torna doentio em algum momento. Como isso é forte, né? E é um verdadeiro puxão de orelha, porque nós até conversamos muito com o Dr. Luiz, que o Dr. Luiz já conhece nosso ritmo de trabalho, ele também compactua muito conosco disso, né? A gente acaba trazendo para ele muito do que a gente vive no dia a dia, essa correria, a gente não para, né? Até nos finais de semana a gente tá planejando, enfim, trabalhando. Isso é muito perigoso mesmo. Fica o puxão de orelha aí para quem tá ouvindo e acompanhando também o programa. A gente tá conversando aqui com o Dr. Luiz Severo, para quem chegou depois. Ele é neurocirurgião, é consultor Tudo Bem, e com Érica Santana, psicóloga. Estamos falando sobre saúde mental, principalmente nesse período de início de ano, né? Recomeço de ciclos. E eu gosto muito também de falar, a gente tá falando muito do conceito da coisa, como é que acontece. Mas a saúde é individualizada, né? Cada pessoa vive o seu processo. E dentro desse nicho, a gente tem no trabalho, por exemplo, uma configuração de horas específicas, né? A gente tem um padrão, por exemplo, de 8 horas, a maioria dos trabalhadores trabalham 8 horas ou 6 horas por dia. Mas existem limites para cada pessoa. Tem pessoas que têm, de certa forma, um limite menor, um limiar menor de trabalho. Existe isso também, Érica? Milena, nunca ouvi falar assim de pesquisas específicas nessa questão do limite do tempo, né? Mas pegando um gancho aí no que vocês estavam falando sobre o amar o trabalho, né? As pessoas que são mais suscetíveis a desenvolver a síndrome de burnout são aquelas que amam o trabalho, que se doam demais, né? Que não recebem esse retorno, são as pessoas workaholics, né? Que a gente chama. Então, por que isso é perigoso? Justamente porque essas pessoas não conseguem parar. E falando muito assim do burnout, que é esse esgotamento, essa sensação de ser consumido relacionado ao trabalho como principal meio,
Então, quem não trabalha, né, fora, mas trabalha em casa, hoje já temos estudos do burnout na maternidade, já temos estudos do burnout entre estudantes universitários de mestrado, doutorado. Por quê? Porque essa dedicação excessiva a esse meio de trabalho, ela está, sim, sendo prejudicial aí a essa saúde mental, desenvolvendo esse estresse crônico. Ou seja, bom ficar ligado nisso, né? E como é que a gente sabe que a gente está prestes a entrar nesse processo de esgotamento? Tem sinais para isso que nos ajudem a... Tô quase, sinal amarelinho aqui. Tem sim, Renata. Acho que um dos principais sinais, e aí o doutor pode aí, complementar isso, é o sono, né? Então, assim, um indício de você estar sendo consumido, né, com esse início desse esgotamento, desse processo de exaustão mental e exaustão física, é você acordar com a sensação de que não descansou. Tá? Mesmo que você tenha aí passado 8 horas dormindo, mas essa sensação que você não descansou, é você não ter aquele ânimo de ir para o trabalho, ou de fazer, ou de sair da cama. As coisas que antes eram prazerosas para você, hoje não são mais. Então esses são indícios e é muito importante que a gente olhe para isso logo nesse princípio de exaustão, para romper esse processo de estresse crônico, porque hoje o estresse crônico ele é um fator de risco, né, crucial também para o desenvolvimento da depressão e dos transtornos de ansiedade. A sensação que eu tenho é que se romantiza muito o estresse, né? Eu tô estressado. E a gente fala com uma naturalidade, isso é perigoso, né, doutor Luiz? O estresse é adoecedor, sim, e deve ser levado a sério. Sim. Quando a gente está falando da patologia estresse, o estresse crônico, né? Porque como a gente já colocou anteriormente, o estresse em si, agudo, o estresse momentâneo, ele faz parte do nosso desenvolvimento, muitas vezes, da nossa ameaça, é o estresse de uma agulha pensando no meu dedo, eu tiro minha mão e protejo. É o estresse do calor insuportável e eu abro a janela. Mas o estresse crônico mantido, isso gera um padrão de desordem cerebral que afeta o sono, como ela bem falou. Chega o paciente pra mim com um distúrbio do sono, eu falo: meu senhor, você tem 32 anos e você tá tomando medicação pra dormir e você acha que você tá bem? Você tá tomando remédio pra dormir com 32 anos, podendo estar fazendo atividade física, podendo ter uma boa relação social, uma boa relação com o outro. Não, a gente tem que olhar muito bem que o sono, ele representa o que ele representa. Então, quando o paciente tem o distúrbio do sono, para além do distúrbio do sono, ele vai ter componente de ansiedade. Então, ele chega no trabalho, antes de chegar, ele tá taquicardia, sudorese, mal-estar. É um paciente que chega para mim porque, doutor, eu tô esquecido. E como outros temas a gente já colocou, quando o paciente chega pra gente dizendo que tá esquecido, isso não é Alzheimer. O esquecimento subjetivo, na maioria das vezes, é burnout, ansiedade e depressão. A pessoa com Alzheimer, por exemplo, não vai perceber o insight da própria doença. Então, nesses pacientes, ele vai ter baixa performance cognitiva, ele vai ter diminuição da tolerância, aquela pessoa que explode, nossa, o fulano era tão tranquilo e agora tá meio irritado, chegou perto e já tá brigando. Então, essa tolerabilidade se torna menor, porque o nível de estresse é tanto, o cortisol tá lá em cima, as minhas sinapses que estavam trabalhando, começam a falhar. Tem hora que eu não tenho mais neurotransmissor. Eu baixo vitamina D, eu baixo vitamina B12, eu baixo outros sais que são fundamentais para oxidação, para o processo anti-inflamatório, e eu me torno uma pessoa inflamada. Aí eu vou ter diminuição de serotonina, triste, diminuição de dopamina, esquecido, diminuição de noradrenalina, baixa performance sexual. Então imagina o conjunto disso acontecendo. Hoje, a Associação Internacional de Manejo do Estresse coloca que nós brasileiros, 20% das pessoas que trabalham, elas sofrem com doença psíquica associada ao trabalho. Então isso é extremamente necessário e relevante a gente estar iniciando e startando o ano, porque são pacientes que chegam e que pensam em qualquer outros sintomas, porque eles vão procurar no Google, mas muitas vezes o Google, por ser muito misturado à sintomatologia, ele não encaixa nesse diagnóstico possível de burnout. Precisa do profissional médico, profissional psicólogo, para entender e juntar o quebra-cabeça. E entender que realmente é o trabalho que está desencadeando, que às vezes ele nem percebe que é o trabalho. A gente fala, sim, claro, eu percebo. Não, a familiar nem percebe, a pessoa nem percebe que é o trabalho doentio, a necessidade, os modos operantes que o trabalho exige. Então isso tem que ser falado, e sim, todo esse modus operandi altera as nossas sinapses, altera as comunicações
entre os neurônios, e isso diminui todo o componente. Então, por exemplo, no consultório, a gente utiliza uma inteligência artificial chamada Altoida para avaliar processamento cerebral. Então, é um paciente que diminui equilíbrio, rapidez, diminui atenção, ele não consegue se concentrar numa tarefa que a inteligência artificial está fazendo e outra que, ao mesmo tempo, ele tinha que estar buzinando o botão quando ele escutasse um bip. Ele não consegue fazer inibição, ele não consegue fazer movimentos rápidos, ele perde todos os parâmetros. Visivelmente, quando você vai ver, o estresse está cronicamente estabelecido por conta do burnout e do trabalho. Nossa, e a gente tá falando do trabalho como elemento adoecedor, né? Que é uma novidade, entre aspas, pelo menos nessa classificação da OMS, Ministério da Saúde, enfim. Mas tem um fator também do sujeito, né? Porque a gente tem uma diferença de comportamento entre as gerações, por exemplo. Então, a forma como nós lidamos com o trabalho é totalmente diferente da forma como outras gerações, né? Anteriores à nossa, tratavam com o trabalho. Hoje é muito mais fácil a gente se comparar, por exemplo, por causa da internet. Acontece isso, Érica? Acontece sim, Renata. E assim, muitas pessoas não percebem que o ambiente de trabalho é adoecedor. Então, ela já está com o cognitivo também mais debilitado, digamos assim. Então, ela não tem essa percepção, ela está alterada. Então, é muito difícil para ela identificar o fator estressor. Então, no consultório, né, a gente faz toda essa avaliação junto com ela, ajudando ela a identificar esses fatores estressores, ajudando ela a desenvolver estratégias para manejar esses fatores e, em muitos casos, às vezes reconhecendo, né, que o fator estressor continua ali, não está no seu controle, talvez mudar, e muitas vezes é necessário procurar um ambiente que seja mais saudável. Então, tudo isso aí está relacionado aí à prevenção, ao cuidado com o burnout. E outro fator também muito importante quanto a essa individualidade, o perfeccionismo, ele vem sendo muito estudado aí junto com a síndrome de burnout. Tá? Porque muitas pessoas que apresentam a síndrome, elas têm esse componente de perfeccionismo, de autocobrança muito elevados. Então, a flexibilização desses padrões, né, ajuda aí no cuidado, no tratamento da síndrome de burnout. Essa exigência por um bom desempenho, né, a concorrência. E realmente, Renata tocou num ponto que é crucial. As gerações, elas se diferenciam nesse sentido, né? As gerações anteriores tinham essa concepção de que precisavam, por exemplo, se manter no mesmo trabalho por muito tempo, né? Se você deixasse um trabalho e fosse se aventurar em uma nova área ou buscar um sonho... Era uma loucura, né? Era arriscado. Exatamente. As pessoas passavam mais tempo em uma determinada profissão. Isso, né? Hoje, as pessoas da nossa geração, elas são muito mais, digamos mais assim... práticas, eu acho. Mais práticas não em tá dando procurar pra mim o que tá me dando sentido. Isso, exatamente, né? Renata, eu acho que é isso. E como é importante falar sobre isso, né? Para que essas pessoas que têm ainda uma mente um pouco mais direcionadas ao fator estabilidade, para que essas pessoas consigam quebrar esses paradigmas, né? Eu acho que isso também tem tudo a ver com essa questão do burnout. Eu queria que vocês respondessem sobre isso. E quão importante é você se permitir viver novas experiências para quebrar esses grilhões, literalmente. A Associação Internacional de Estudo do Estresse, ele coloca uma coisa interessante. Beleza, a nossa impressão é de que as pessoas são mais voláteis e mudam de um emprego para outro se não tá bom. Mas eu acho que essa é a nossa visão boa de profissionais que a gente tá vendo o nosso mundo de profissionais antenados e que teriam essa decisão de mudança. Mas a instituição internacional, ela reforça, na verdade, que 75% das pessoas no país, no Brasil, elas sofrem de alguma sequela do trabalho. Ou seja, as pessoas, elas estão engordando mais porque não conseguem parar para almoçar. As pessoas ficam mais diabéticas, elas ficam mais com sobrepeso, elas ficam com mais dor, elas desenvolvem lesões de repetição, mas não saem do trabalho pelo medo e a insegurança de não ter emprego. Estamos num momento no país em que não tem emprego para todo mundo. O emprego que tem precisa de ter qualificação. Então, muitas das pessoas que estão hoje no trabalho e que estão sofrendo pelo trabalho não saem pelo medo de não poder conseguir outro. A saída rápida, se me incomoda eu saio, isso é para profissional de alto padrão, em que ele sabe que ele vai ser aceito em outro canto. Mas infelizmente nossa população não é assim. Então a pessoa aceita estar em um ambiente desconfortável, que comprime ela
mas ela não sai muitas vezes. Então, olha o número, 75% das pessoas têm alguma sequela associada ao trabalho. Então, mais do que necessário, demorou muito, eu acho, a OMS colocar isso como uma doença ocupacional, porque isso traz direitos e deveres dos ambos os lados. Então, se a pessoa tem burnout, ela não pode ser demitida, ela tem direito junto à parte previdenciária, isso tudo dá segurança para o tratamento. Porque imagina você, no burnout, continuar no ambiente adoecedor. Não tem como. Então isso é fundamental quando a OMS coloca e depois entra pro CID, o Brasil aceita isso também, o Ministério da Saúde coloca em 2020, isso dá uma segurança pros menos afortunados que não tinham como fazer qualquer tipo de tratamento, mas pelo menos se afasta alguns dias e dá aquela respirada e procura algum tipo de tratamento. Mas é fundamental, porque realmente o trabalho, o modus operandi de rede social, o modus operandi de ver o outro, a performance do outro, causa sim mais ansiedade. Aí causa mais sintomatologia. A ideia é não deixar chegar no limite, né? Isso, É não evitar chegar nesse limite. É verdade, não deixar o copo de água transbordar, né? Então, é muito importante olhar para isso. E quando a gente conscientiza as pessoas disso, desse processo de adoecimento, fica mais simples para elas se perceberem, né? E voltarem aí para o seu cuidado. Importantíssimo. É isso, lembrando que o Tudo Bem é um oferecimento de Dr. Luiz Severo, neurocirurgião, especialista no tratamento avançado da dor crônica. Também de Napoleão Bezerra, psiquiatra, cuide da sua saúde mental com quem é autoridade na área. E Abraão Diniz, médico do esporte, especialista no tratamento para emagrecimento, performance esportiva e melhora da qualidade de vida para mulheres na fase da menopausa. E falando em Abraão Diniz, hoje a gente tem aqui no Tudo Bem um quadro que se chama Dica do Dia. E hoje a dica do dia é com ele. Roda a vinheta. Dica do dia. Olá, tudo bem? Estou aqui hoje para responder 2 perguntas para vocês. Se é necessário aumentar a hidratação nesse período de calor, de verão, e se existem diferentes níveis de hidratação dependendo da atividade física e do tipo de pessoa. Então, primeiro, é necessário sim aumentar a hidratação no verão, uma vez que as perdas aumentam bastante, principalmente através da sudorese do suor. Mesmo que você não faça atividade física, você vai suar mais. Então é importante que você aumente a ingestão de água, de líquidos, né, de chá, de sucos, evite refrigerantes, bebidas ricas em açúcar e dê mais preferência a isso, a água, chá e sucos naturais. Como é que você pode fazer essa conta da hidratação? Então, uma conta rápida, 35 ml de água por quilo de peso. Então, se você pesa 70 quilos, você vai ter que tomar no mínimo 2,5 litros de água por dia. Tá aí a dica de Abraão Diniz. A gente lembra para você que cuidar da saúde é fundamental. E fazer isso com os melhores especialistas é sempre a escolha mais acertada. Dr. Luiz Severo é neurocirurgião, especialista no tratamento avançado da dor crônica, focado no tratamento menos invasivo da dor de cabeça, coluna e nas articulações. Marque sua consulta através do telefone 83-99313-5151 ou 99887-5463. Olha, tratar os sofrimentos mentais é essencial para uma vida melhor. Depressão, transtorno bipolar, esquizofrenia, demência, dependência química, autismo, TDAH e os transtornos da ansiedade. Se você enfrenta alguns desses problemas ou conhece alguém que enfrenta, chegou a hora de procurar um psiquiatra. O Dr. Napoleão Bezerra é uma das maiores autoridades da área. Garanta a qualidade da sua saúde mental e tenha uma vida muito melhor. Agende sua consulta na Integra Clinic através do 998886818. Buscando emagrecimento, melhora da memória, do sono, aumento da disposição e controle do estresse, isso é totalmente possível desde que se tenha um bom acompanhamento. Dr. Abraão Diniz é médico do esporte e promove tratamentos para emagrecimento, performance esportiva e melhora da qualidade de vida com atenção especial para mulheres na fase da menopausa. Marque uma consulta através do 83-99391-4412, Rua Pedro II, 407, Prata. Vamos tomar uma água? Vamos respirar um pouco. A gente volta daqui a pouquinho com muito mais, falando de saúde mental, janeiro branco, burnout, enfim, como prevenir tudo isso. Até já. Até já. Estamos apresentando Tudo Bem. De volta aqui com o seu Tudo Bem, é sábado, lembrando para você que esse programa é gravado, não estamos ao vivo, mas você pode interagir com a gente através do nosso Instagram, @PGMTudoBem. Segue a gente lá, vamos conversar, vamos trocar uma ideia.
Vamos falar sobre viver melhor, né, Milena? Claro, com Isso que qualidade de importa. vida, né? Viver muito e viver bem. A gente tá sempre levantando essa máxima aqui, essa bandeira, porque é uma bandeira nossa, qualidade de vida. E nos dias atuais tem sido bem difícil, né? Por mais que se tenha informações, mas as pessoas ainda têm uma trava para procurar saúde, procurar um profissional especializado, e aqui a gente faz de tudo para trazer essas informações para você. Eu quero lembrar, Renata, antes de qualquer coisa, que cuidar da saúde é fundamental. Fazer isso com os melhores especialistas é sempre a escolha mais acertada. Dr. Luiz Severo é neurocirurgião, especialista no tratamento avançado da dor crônica, focado no tratamento menos invasivo da dor de cabeça, coluna e nas articulações. Marque sua consulta através do telefone 83 99313 5151 ou 99887 5463. Vamos embora continuar falando sobre esse tema tão legal, tão bacana, Janeiro Branco, né? Saúde mental. É isso aí, a gente tem um quadro aqui no programa que se chama Estudo de Caso. Então, geralmente, ou as pessoas mandam uma mensagem, ou um ouvinte manda um áudio, né? Trazendo um relato pessoal, enfim, que ele quer trazer aqui pra gente, pra que vocês conversem, pra que a gente converse, né? Pra que se tenha uma orientação, enfim, sobre esse caso. E a gente recebeu um relato, não é isso? Justamente sobre trabalho, envolvendo trabalho. Exatamente, foi bem curioso porque eu acredito que muita gente se identifique, né? Obviamente que por ser um tema mais delicado, o ouvinte não quis se identificar, eu vou trazer um resumo do que ele trouxe pra gente. Vamos rodar a vinheta antes? Vamos lá, vamos rodar a vinheta. Estudo de caso. Trabalhei durante 15 anos em uma empresa exercendo atividades intelectuais. Acabava trabalhando além da carga horária permitida porque sempre levava trabalho para casa. As exigências eram absurdamente altas e tinha que cumprir metas de entregas de materiais. Cheguei a virar direto e trabalhar durante o final de semana também. Acabei me expondo a um nível muito grande de estresse e comecei a sentir sensações estranhas no corpo sempre que chegava a um pico elevado de chateação ou preocupação. Essas sensações só aumentaram. Comecei a ficar depressivo porque achava que, apesar de estar trabalhando muito, eu entregava pouco, ou seja, comecei a achar que não era suficiente para o trabalho e isso me deprimia. Depois de um tempo, senti dores fortes de cabeça e comecei a não conseguir entregar mais nada como antes. Ou seja, fui ficando sem capacidade produtiva, até o momento em que comecei a não conseguir me imaginar voltando para o trabalho. Ir para a empresa era uma tortura e já não tinha mais capacidade de ficar no ambiente lá de trabalho. Há alguns dias me afastei do trabalho, mas mesmo assim continuo sentindo dores de cabeça intensas. Tenho pensado em procurar um profissional para me auxiliar. Então deixo uma pergunta a vocês que estão na bancada. Meus sintomas podem indicar que estou sofrendo alguma doença de trabalho? E essas dores de cabeça podem indicar um risco de um AVC ou uma possibilidade de problema neurológico? Pesada a situação, né? Bem, quando a gente está diante de um paciente que está se queixando dessa diversidade de sintomas, ele às vezes ele não vai chegar com essa riqueza de características colocando o trabalho no meio. Na verdade, ele às vezes nem percebe que é o trabalho causador. Ele vai chegar caracterizando a dor de cabeça. E quando a gente começa a entender, a dor de cabeça, a gente já falou aqui algumas vezes, tem mais de 250 tipos de dor de cabeça. Mas a dor de cabeça dele, mais em nuca, mais em peso, a dor de cabeça no final do dia, associada à tensão muscular, estresse, ele cria sim uma síndrome ansiosa associada, beleza, deve estar diante de uma cefaleia tensional. Mas toda e qualquer dor de cabeça persistente precisa de uma avaliação no exame clínico, uma neuroimagem para eu excluir. Primeiro, tranquilize, isso não é um AVC. Os sintomas do AVC, eu tenho dor de cabeça súbita, e dessa dor de cabeça eu vou ter alteração da força, uma boca torta, dificuldade na fala, dificuldade na caminhada. Não é um AVC. Mas a gente precisa agora voltar a nossa visão sobre a visão psíquica. O quanto que isso se tornou adoecedor o trabalho. Eu estava aqui pontuando, no momento que eu estava escutando, ele tem características da personalidade dele que fizeram com que ele adoecesse. Ele teve trabalho que o adoeceu. A gente sabe aqui, será que todo mundo pode desenvolver burnout? Sim, mas alguns profissionais são mais tendenciados. Profissionais que trabalham com metas. Pessoal de call center. Gente, o nível de estresse e de cefaleia tensional é imenso. Pessoal de call center. Pessoal que trabalha com grande tensão. Pessoal que trabalha em presídios policiais.
Pessoal que trabalha em recursos humanos e com público, professores, jornalistas, coloca profissionais da saúde, enfermeiros principalmente. Os primeiros diagnósticos saíram com os enfermeiros, em que sofriam grande quantidade de estresse, tanto psíquico por parte dos pacientes, como físico, do desgaste, do manejo do paciente e lidar com viver e com morrer. Então, esse paciente, ele parece sim que ele está desenvolvendo um quadro que entra nesse estresse crônico ligado ao trabalho. Merece, portanto, uma avaliação psicológica e uma avaliação médica para a gente excluir. Porque lembrar que o diagnóstico do burnout é exclusão. Porque, vamos lembrar que o que é mais comum antes disso tudo é uma cefaleia tensional. Eu tenho que excluir outras causas de dores de cabeça, primárias e secundárias. Não é AVC, mas eu tenho outras causas. Eu posso ter alterações de comportamento ligadas ao trabalho, junto com dor de cabeça, mas, por exemplo, o paciente com alteração do olfato, alteração da visão, isso pode ser um tumor cerebral. Então eu preciso avaliar esse paciente como um todo, examinar ele e entender. Mas o burnout sendo um diagnóstico de exclusão, porque essa adinamia, essa fadiga pode ser a parte de diabetes, a parte de tireoide. Eu tenho que fazer uma avaliação de vitamina B12 e vitamina D. Então eu tenho que investigar tudo isso para então... Isso é burnout, encaminhar para o psicólogo. Pode ser muita coisa, né? Sim. Uma infinidade de problemas. Érica, o que orientar para um paciente que chega com um relato como esse, inclusive questionando se pode ser uma doença que tem a ver com o ambiente de trabalho, já que ele, de alguma forma, descreve de forma tão detalhada, né? Milena, a gente tem algumas escalas, né, que a gente pode avaliar com mais detalhamento esses sintomas relacionados ao trabalho. É claro que ele trouxe muitos detalhes, muitas características, então é muito importante o olhar médico, como o doutor falou, sobre exames mesmo, porque algumas questões dessas sintomatologias, elas podem estar relacionadas a vitaminas. Hoje, a depressão, por exemplo, ela está sendo vista como como uma doença inflamatória. Então, a gente precisa olhar para o paciente como um todo, né? Não só lá no ambiente de trabalho. É claro que na psicoterapia nós vamos nos aprofundar no que é que ele está trazendo de estressor. Eu vi que tem um componente muito forte aí de como ele avalia o cenário que ele está inserido. E nisso a terapia cognitivo-comportamental entra bem atuante, né, nessa interpretação, né, dessas situações que ele vive, né, no seu ambiente, com os colegas de trabalho, com os seus superiores. Vi também que ele traz já nesse processo de adoecimento e nesse processo de esgotamento uma percepção que ele está se sentindo insuficiente para o trabalho. Então, essa autopercepção negativa, a gente já começa a trabalhar também para prevenir um episódio depressivo, né? Porque tem aí um componente muito forte de um filtro negativo que ele está trazendo, e isso está tudo relacionado ao processo de adoecimento que vem se acumulando, né? Então a gente percebe que isso não é um quadro de agora, ele vem apresentando esse esgotamento e o copo vai enchendo, né, todas as coisas. E aí, se a gente pensar nesse copo, se ele está mais sedentário, né, se ele não está com a alimentação adequada, tudo isso vai contribuindo para a saúde mental dele, né, tá aí se degradando, tá? Então é muito importante esse olhar completo, esse olhar conjunto e esse olhar interdisciplinar. Uhum. Como é que funciona a terapia cognitivo-comportamental especificamente? A terapia cognitiva, ela olha, né, para o contexto, né? Então a gente sempre olha para uma situação e é a interpretação dessa situação que vai fazer com que nós tenhamos mais pensamentos ansiosos, mais pensamentos catastróficos. Então, quando a gente passa e começa a compreender que nem todos os pensamentos que a gente tem são 100% reais e verídicos e começa a questionar as evidências desses pensamentos, o impacto emocional que a gente sente diminui, né? Eu vou te dar um exemplo, Milena. Se eu começo, né, no ambiente de trabalho, imaginar um feedback que eu vou ter amanhã com o meu chefe. Então, se eu começar a imaginar, ter vários pensamentos sobre essa avaliação, que essa avaliação vai ser negativa, isso pode me gerar uma ansiedade. Hoje à noite eu não dormi bem, tá? Então, quando a gente começa a olhar para esses nossos pensamentos, que é o que a gente chama de metacognição,
que é pensar sobre os nossos pensamentos e passar a avaliar, questionar eles, se realmente eles fazem sentido, a gente começa a ter emoções menos intensas e a desenvolver estratégias para lidar melhor com elas. Pensar Aí. sobre os pensamentos. Agora eu vou pra casa pensando. Metacognição. Metacognição, Renata. Vou pra casa pensando nessa frase. E eu acho que Pensar naturalmente sobre os o ser humano pensamentos. desenvolve isso, né? Porque, enfim, faz muito tempo que eu não vou pra terapia e eu acho que eu tenho muito disso também, assim, de pensar naquilo que eu tô pensando, então já vou me precavendo para evitar certos sofrimentos, né? Isso é importante. Isso é importante. Agora, Aí. do ponto de vista de cérebro, como é que a gente consegue fortalecer esse cérebro? Como que faz? Bem, quando a gente quer fortalecer o cérebro ou me tratar o componente de ansiedade, depressão, do próprio burnout, primeira coisa é diminuição de ingesta de bebida alcoólica, que é muito comum a pessoa estressada ir pro álcool, que inicialmente vai ser um componente excitatório, mas depois depressor, e ele dorme, ele, entre aspas, relaxa. 2, evitar o abuso e o uso não, sob orientação médica, de psicóticos, de psicoativos e outras drogas. 3, atividade física. A gente sabe que hoje todo e qualquer acompanhamento psicológico, psiquiátrico é recomendado, feito receita, a atividade física, tá mais que provado. Você que corre, você que faz yoga, você que faz balé, dança, qualquer atividade física que você goste, libera serotonina, noradrenalina, dopamina, que são substâncias fundamentais para a melhora da minha performance cognitiva, melhora do meu humor, melhora do meu raciocínio, melhora da minha memória. 4, a alimentação saudável. E o que é alimentação saudável? Aquilo que a gente não compra dentro de uma lata, dentro de uma sacola. Então, passa a comer mais fruta, passa a comer mais verdura, diminui a carne vermelha, aumenta a ingesta de frutas e leguminosas, utiliza a dieta do Mediterrâneo, utiliza o peixe, o frango, diminui a utilização de gorduras trans, gorduras que dão aqueles altos picos de glicemia, como a gente já colocou. Você que se alimenta com alto poder glicêmico, você aumenta risco de depressão, risco de ansiedade, risco de Alzheimer e risco de doenças cerebrovasculares, o AVC. Então, é um conjunto de mudanças. Veja, até agora eu não falei de nenhuma medicação. A gente vai intervir, o psiquiatra especialmente vai intervir quando tem um sinal de alarmes. Quando tem um sinal de alarmes de uma tentativa de suicídio, quando tem um sinal de alarmes de um paciente que o autocuidado tá péssimo, que ele tá com diminuição de banhos, ele tá fedendo, ele não tá tendo cuidado de se pentear, ele tá com muitos pensamentos negativos. Aí são sinais de alarmes que merece o psicólogo entender, intervir, psiquiatra identificar, intervir, indicar tratamentos medicamentosos. Aí vai antidepressivos, ansiolíticos para o tratamento. Mas essa aqui é a base, o básico tem que ser bem feito. E o básico bem feito é 1, prevenção, 2, mudança de hábitos. É o reconhecimento de que, essa situação aqui, olha como eu estou lidando. Por isso que a terapia é tão importante. Porque a pessoa só vai ter o start de perceber que a água tá chegando no fundo, que você já no fundo do poço, a água tá transbordando, se ele se conhecer. Porque se eu não me conhecer, eu não vou saber que eu tô sendo apertado demais naquele local. Então a pessoa tem que entender isso. E esse processo de entendimento é um processo terapêutico. Então, eu vou pra terapia. Não é uma terapia, não é 2 terapias, não é 3 terapias. São anos de um processo de desenvolvimento. Que aí o profissional, o paciente, às vezes, nós somos imediatistas. A gente quer ir pro psicólogo. O psicólogo me diz o que tem que fazer. Mas o psicólogo muitas vezes não vai falar nada. Ele vai fazer com que você mesmo fale. Porque o processo de autoentendimento e, poxa, eu fiz isso. Elaborar, né? A pessoa começa a reelaborar os modus operandi dele. Então a pessoa tem que entender que o processo terapêutico é um processo de continuidade. Em que ele melhora, ora piora, melhora, mas aí ele entende que ele está melhorando ou piorando. Porque o pior de tudo é você nem perceber que você está piorando. Nem perceber, exatamente. E é uma coisa, a gente está Verdade. falando aqui sobre trabalho, excesso, mas eu conheço na minha própria família pessoas que depois que se aposentaram, enfim, entraram num processo Isso. que a pessoa não se conhece. E quem tá de fora, a gente às vezes fica sem saber como dizer para essa pessoa:
que você tá vendo um sinal amarelo ali, né? Justamente nessa questão de autocuidado. Não é se como se ela reconhecesse, não se enxergasse, né? Fora daquele ambiente também, né? E a gente comentava isso até antes de começar o programa, como a gente tá tão interligado ao trabalho, porque a gente passa a maior parte do tempo trabalhando, no ambiente de trabalho. Então, a vida, ela se confunde com aquilo. E é bem interessante tocar nesse assunto, porque quando a gente deixa esse ambiente, ao passo que a gente precisa deixá-lo... É como se a gente deixasse, para algumas pessoas, parte de acontece nós, isso. né? É como se a gente deixasse de existir. Acontece isso no consultório, A perda você do já viu? sentido depois que você deixa o trabalho. Porque não deixa de ser um luto, né, também. Isso que eu ia pegar esse ponto, Renata. Muitas pessoas não entendem esses rompimentos de vínculo, né? Porque você imagina uma pessoa que tem um vínculo com uma empresa de 15, 30 anos. A aposentadoria para ela é um rompimento muito forte. Então, existem aí uma série de perdas não reconhecidas que a gente fala, porque as pessoas não reconhecem que isso na verdade, traz os sentimentos comuns a um processo de luto mesmo. Então, ela fica com essa sensação de perda de sentido por um tempo, porque ela está se reconhecendo fora daquele ambiente. Então, por isso que é tão importante as novas experiências, né? Conhecer outras atividades, fazer um planejamento pós-aposentadoria. Se preparar. Se preparar para esse momento. Se antecipar, né? E olha como é importante a gente saber o que é que a gente gosta. Porque tem Sim. gente que para e não sabe o que é que gosta, né? Ou seja, ter vida além do trabalho, né? Além do trabalho. Ter hobbies, ter atividades que você, com as quais você se identifique. Eu acho que é fundamental isso, porque se a gente não tiver cuidado, a gente entra nesse loop infinito, né? Eu me acostumei tanto com esse meu ritmo de vida que eu não sei viver sem ele. E aí esse equilíbrio fica bem dificultado, né, doutor? É o que eles colocam muito, o pessoal da psicanálise, sobre o equilibrar dos pratos, né? Saúde, família e trabalho, não inverter a ordem. Muitos na psicanálise, na parte de autoconhecimento, coloca isso. A gente tem que saber equilibrar esses nossos anseios de colocar o trabalho muito à frente. Olha o que tá falando de mim, que pra quem me conhece, eu tento fazer muita hiperprodutividade, mas as pessoas que estão muito bem no centro sabem que naquela minha agenda existe um espaço para eu respirar, para eu colocar o não. Aprendi a fazer esse espaço na agenda, né? De não, agora eu vou olhar para o teto. Não, agora eu vou só sair para jantar. Não, agora eu vou para academia. Mas se você não equilibrar os pratos com todas as necessidades profissionais, você vai entrar num quadro ansioso, colapso, né? Um colapso. Você entra num quadro de transbordamento cognitivo e emocional, que aí não tem jeito. Você precisa, então, se conhecer. E esse equilibrar dos pratos é que é fundamental. Para isso, você precisa ter um bom relacionamento, conversar com pessoas. Tem até algumas técnicas em que falam da yoga, falam de você fazer atividades com o pé no chão. A pele no chão conecta você ao ambiente e você se torna para além do seu corpo. Então tem um pouco de espiritualidade. Então rezar, o meditar, o orar, o acreditar em Deus é um ponto também que reforça muito o propósito do ser humano. Então, quando a gente fala em neurociência, a pessoa que tem propósito, que encontrou seu propósito, ela vibra mais, ela libera mais substâncias de bem-estar, ela se torna uma pessoa mais interessante de se estar do lado. Então tem melhores conexões sociais, melhores relacionamentos. Então, para você entender o propósito, você tem que saber quem é você. Porque todo mundo aqui vai viver em torno de 80 anos. A gente não ter um porquê de viver 80 anos, com certeza você tem que encontrá-lo. A gente roda e para no sentido de novo, né? Tem que ter sentido, né, Érica? Tem que haver um sentido para viver, não é isso? Sim. Isso mesmo, Milena. E assim, às vezes também a gente tem que tomar cuidado para não cair numa armadilha de só procurar o sentido e achar que esse sentido só vai aparecer daqui 10 anos. Sim. E achar que é um super sentido. Não, talvez você encontre esse sentido em pequenas ações diárias. É na prática da espiritualidade, é ajudando o próximo, é encontrando alguma atividade dentro do seu trabalho, dentro da sua casa, que lhe dá prazer em fazer. Então, a vida, ela tá assim, né, cheia de pequenos sentidos. Então, faz muito sentido, né, olhar para si, olhar para dentro de si, para ver o que realmente está fazendo ou não sentido no seu dia a dia. Inclusive, o Dr. Luiz Severo falava sobre esse equilibrar de pratos, mas eu ia te perguntar,
pode deixar uns pratos caírem mesmo, né? Tá liberado. Às vezes a gente tem que escolher, né? Eu vou deixar isso aqui cair, não vou dar conta, tá tudo certo. Aceitar as limitações? Aceitar as limitações e olhar assim para essas limitações com muito autocompaixão, né? Então trabalhar essa flexibilização que talvez nem sempre tudo vai ser perfeito, nem sempre a gente vai conseguir entregar o máximo e muitas vezes se a gente pensar assim num ciclo e numa mandala de autocuidado que eu gosto de trazer e a gente vê várias áreas da nossa vida, em alguma área talvez a gente está deixando a desejar. Né? Talvez é um trabalho para entregar na faculdade, é uma entrega no seu próprio ambiente de trabalho, mas que a gente possa compensar de alguma forma e que isso tenha fim, né? Porque senão a gente volta lá para o início. A gente vai estar sempre em estado de alerta. Lembra do exemplo que o Dr. Luiz trouxe das profissões, né? Do que eles trazem no contexto deles, um estado de alerta constante. Então, se a gente precisar, às vezes, né? Deixar a desejar em uma área dessas de autocuidado, que a gente se programe para fazer pausas com constância. Então, porque senão a gente é consumido pelo ambiente que a gente está. Então, que a gente programe essas pausas, que a gente programe esse momento de contato com a natureza, né? De colocar os pés no chão, de ter essa sensação de pertencimento e de encontrar esses pequenos sentidos no nosso cotidiano. Você falou aí dessa mandala de autocuidado. O que é que tem aí, para resumir, para quem está escutando a gente? O que é que seria esse círculo aí do autocuidado? Nesse círculo a gente pode trazer os vínculos, né? As nossas relações sociais, familiares, afetivas. Nós temos a prática da espiritualidade, nós temos o contato com a natureza, a prática de hobbies, tá? Temos aí o trabalho de criatividade, brincadeiras, tudo isso traz assim para o nosso copo, enchendo de coisas boas, de experiências significativas. É um abastecimento do bem-estar, né? Poupança de saúde. Poupança de saúde. Exatamente. Tem mais do que isso, gente. Tá tudo relacionado, tá tudo integrado, né? E saúde é integrar, né? Os processos, as especialidades, não é isso? O senhor trabalha dessa forma, né? Eu acho que é exatamente isso. Saúde é integrar. E quando você falou sobre propósito, eu entendo que no frigir dos ovos, a pessoa ela tem que ir vivendo no processo do encontro do propósito. E não se alegrar quando encontrou. Porque acabou a vida, às vezes. Você tem que ir sendo feliz e contente e realizado, contente. Na busca, né? Só em você, poxa, eu estou numa direção. Você tem que estar feliz, porque tem gente que está sem rumo. Então você tem que estar feliz porque você já tem uma direção. Mas não só ficar alegre quando chegar lá. Porque se a gente ficar sempre baseado no que eu vou chegar lá, não chegar lá, a gente sempre vai estar frustrado, porque a gente só vai chegar lá quando? Qual a minha meta? A minha meta era terminar a medicina, minha meta foi fazer neurocirurgia, minha meta foi fazer dor, minha meta foi fazer funcional, minha meta foi fazer mestrado, fazer doutorado, foi vir pra cá. E em que momento você para? Se a gente não entende isso. Então a gente tem que entender que o processo tem que ser agora. Então a gente tem que se realizando agora no processo de encontrar o propósito. E ele é contínuo, né? É um processo contínuo. Imutável. Você às vezes pode abrir mão de um sonho que não era nem seu. Muitas vezes, quantas vezes a gente não embarcou num sonho que deram pra gente que fazia sentido? Naquela Renata daquele ano, aquela Milena daquele ano, e não faz mais sentido. Então esse busca de sentido é você parar e ter aquele minuto seu. De manhã, de tarde ou de noite, em que você vai, beleza, o que foi que eu fiz de bom, o que foi que eu fiz de ruim, o que foi, é mesmo quando eu faço uma cirurgia, o que foi que eu podia ter feito melhor, o que foi que eu não fiz tão bem. E assim você vai refletindo, vai vendo, vai melhorando a sua performance operatória, você melhora a sua performance cerebral, a sua performance de autocrítica. E parar de ser aquela pessoa de impostor, né? Porque esse é o grande problema. Quando você entra em burnout, síndrome do impostor. A síndrome do impostor. Eu não merecia isso mesmo, eu não mereço isso que isso acontece porque eu sou ruim, porque eu não estudo. Não. Então é um processo que você tem que ter ao longo dessa jornada que é a vida. E olha como é importante, uma coisa estar ligada à outra. É uma espécie de contracultura também que nos foi alimentada, né? Quando a gente recebe, por exemplo, um elogio, até no ambiente de trabalho, eu não mereço, não sou merecedora. Você merece. Nada, sim. Que é isso? Não sou, não. Eu sou sim, né? Bate no que peito você é e diz que bom, egocentrista, eu fui você é atrás, egoísta. é isso mesmo. É porque as pessoas às vezes Mas não difícil, têm. Viu? Porque a gente é treinado a ser o herói dos outros, nunca da gente mesmo, né?
que é que acontece? Como é que, É uma frase como é que perfeita faz? essa. Ajuda a gente, por favor. O que eu vejo ser muito comum é as pessoas realmente terem dificuldade de aceitar elogios e de dizer não. Então tem muito isso, né, bem generalizado. Aceitar elogios é uma dificuldade de reconhecer, ou eu estou com uns padrões muito elevados, né, e eu queria que aquilo for mais, eu não me sinto merecedora daquele elogio. Veja como é complexo, e isso tem tudo a ver, né, no que a TCC chama aí de crenças, a nossa percepção de nós mesmos. Então a gente precisa conhecer, né, qual que é essa percepção que nós temos de nós mesmos, porque nós não estamos nos achando merecedores de receber um elogio, né, Milena? É verdade, viu? E dizer não, né? Também dizer tem isso, não, né? meu amor. Não eu tô aceitar praticando. os abusos, eu coloquei né? na lista desse ano dizer vários nãos. Vai ter distribuição de não, e como viu? isso é libertador, né? Porque assim, é como se a gente combatesse os abusos. A gente é abusado o tempo todo no ambiente de trabalho. Quando as pessoas acham que a gente pode exercer certas tarefas, a gente chegou no limite. Se a gente aceita, a gente vai estar se abusando. É um abuso, né? O psicológico, o emocional. Nossa, que papo produtivo, viu? Se a gente pudesse continuar aqui falando, seria a manhã inteira por aqui. Pois é, mas nosso tempo tá curtinho, a gente tá finalizando. Eu só quero lembrar que vocês ouviram aqui esses dois excelentes profissionais, o Dr. Luiz Severo, neurocirurgião, é consultor, tudo bem, tá sempre conosco aqui também, nos orientando, nos direcionando nos assuntos de saúde. E claro, Érica Santana, que é psicóloga. Foi um prazer receber vocês por aqui. Última palavra de vocês. É isso que eu pedi, né? Qual é a mensagem que vocês deixam hoje para quem tá escutando a gente? Primeiro programa do ano, janeiro branco. Aquela frase, assim, para ficar no coração. Pra marcar. O que seria, Érica? Não negligencie o seu autocuidado, a sua saúde mental. Priorize-se. Aprenda a dizer não, aprenda a cuidar de você, aprenda a olhar para você de uma forma mais compassiva, para que esse ano de 2024 seja, sim, de promoção de saúde mental. Olha aí, doutor Luiz. Decida por fazer ação no seu dia a dia. Decida fazer atividade física, decida parar de tomar refrigerante, decida melhorar a sua relação interpessoal, decida ter pessoas boas ao seu lado, decida criar essa poupança de saúde pro seu cérebro e pra sua mente. Então o seu corpo vai junto. Decide e vai. Decisão. E faz. A palavra final é essa, decisão. Eu tô decidida, Renata, você tá? Eu tô super. Vai ser um ano já muito comecei, bom. Tô pronta, tô com a roupa de ir. Já também tô. Então bora. É isso aí, gente. Eu quero agradecer demais a participação de todos vocês. Muito obrigada por estarem conosco. E eu tenho certeza que 2024 vai ser, sim, um ano muito promissor, inclusive na nossa relação, né, com os nossos ouvintes, com as pessoas que nos acompanham, com os nossos parceiros, com os profissionais que vão passar nessa bancada ao longo desse ano. Um ano muito bom. Renata, vamos embora, né? Simbora. 2024 é o ano de se cuidar. Se cuida. Até semana que vem. Tchau, tchau.